Existe uma fase na nossa vida que a gente dá um strike aqui na mente, que a gente decide não contar mais nada pra ninguém. E eu acho que é a melhor fase que a gente começa a perceber e rever quem que merece estar na nossa vida e quem realmente precisa estar. Porque tem momentos que eu costumo dizer que às vezes a gente tem fogo no pavio por conta da nossa língua. Às vezes tudo que o silêncio nos compadece é o fato de que há momentos que a gente poderia ficar em silêncio, questão de conquistas, amores, família. Às vezes o silêncio, ele é a chave. No episódio de hoje, você vai ficar ou pasmada ou vai sair daqui com um pouquinho mais de, digamos, conhecimento, ou tipo, nossa Lídia hoje trouxe um assunto bom. Esse é o Pure Girls Club Talk, nosso programa podcast. Me chamo Lídia, sou a apresentadora deste programa e fico muito feliz com a sua presença aqui hoje no programa. Seja bem-vinda e não esqueça de se inscrever no nosso canal para a gente estar crescendo sempre. Deixe seu curtir e compartilhe para mais uma amiga que você queira. Beyoncé uma vez disse que trabalhar com projetos inteiros em silêncio absoluto é muito melhor, porque pode causar e surpreender o mundo. E eu amo o fato dela achar que quando você fala demais sobre um sonho, o seu cérebro, e isso é neurociência também, sente a falsa realização e a execução começa a perder força. Porque quando você começa a espalhar, a falar um ao outro, a terceiro, seja fulano, beltrano, às vezes membros para sua família, às vezes até pais, entendeu? Ou irmãos, não às vezes em questão, às vezes a energia negativa que a outra pessoa traz no caso. Tem pessoas que sim, tem essa malemolência de fazer com que às vezes a inveja se sobrepõe a qualquer coisa. Às vezes você se pergunta, nossa, o que aconteceu? Mas às vezes a nossa boca é a ferramenta de que podemos prosperar e empobrecer ao mesmo tempo, contando com a mentalidade, porque se você não tiver uma mentalidade forte para poder conseguir ter um mínimo de controle possível do que contar, já é um princípio para você conseguir se controlar. Hoje, o tema de hoje, eu queria trazer esse tema, silêncio estratégico, e nem tudo precisa ser anunciado. E quando eu comecei a ver outros vídeos de outras comunicadoras digitais e assuntos de neurociência, fazem com que toda vez, é como se fosse uma afirmação, quando a gente precisa que falar aquilo repetitivamente para que aconteça. Quando a gente se sobrepõe ao nosso silêncio e o que a gente vai fazer, às vezes os nossos olhares se impactam com as estruturas do que os outros vão olhar, o que eles vão pensar sobre. Eu gosto do silêncio. Não o silêncio, mas o silêncio de que, tipo, eu tô construindo algo e quando isso estiver ok, eu posso contar. Para o nosso bloco 1, eu quis trazer um pouco de, além de neurociência, um pouco de área espiritual. É mais sobre a proteção energética. Esse é o nosso bloco 1 de hoje. Fomos ensinadas a compartilhar tudo. E às vezes compartilhar tudo em rodas de amigas, em rodas de conversas paralelas com familiares. Às vezes o nosso silêncio, ele é bom, em aspas, mas quando ele é atribuído para falar para milhares de pessoas, costuma ser um pouco mais prejudicial. Eu costumo dizer que às vezes a exposição demais, ela enfraquece processos, ou às vezes a exposição demais, ela faz com que você veja que nem todo mundo torce por você, ver que nem toda a energia é neutra, e algumas fases precisam de incubação. Porque olha só, se você tem algo que precisa compartilhar, você vai compartilhar no tempo correto que você acha que é o certo? Mas se você todo o tempo precisa dizer aos 4 cantos da terra um assunto irrelevante ou talvez relevante para você, você acaba atribuindo tudo isso que eu acabei de falar. Então, às vezes, a exposição excessiva, ela enfraquece processos que a gente observa que ao nosso ver tá indo de bom a melhor, mas tá indo de mal a pior. Eu gosto muito de acompanhar mulheres
que estão sempre no poder. Sei lá, eu não bem é aquela questão de fixação, mas assim, inspiração para você saber. Eu costumo dizer, tenham pessoas que verdadeiramente vocês acham que vale a pena construir um legado, uma carreira para si só. Pessoas que vocês possam se inspirar, que tipo, nossa, vale muito a pena. E esse é o nosso bloco 2. O nosso bloco 2 fala sobre planejamento silencioso. E o que nisso tem a ver com essa propriedade de fala que eu acabei de falar. Gosto de dizer que trabalhar em silêncio virou uma chavezinha aqui na minha cabeça, que com o tempo eu sempre fui a pessoa de boca de sacola, falar. Mas não tipo boca de sacola, falar fofocas ou coisas afins, mas sobre mim. O que eu queria estar fazendo. Tipo, eu tenho uma aula de inglês, ou eu vou fazer uma aula de inglês. Eu tô me planejando pra fazer uma coisa, eu vou lá e conto. Às vezes eu contava para as pessoas próximas. Com o tempo eu comecei a perceber que começou a dar errado. E eu sempre fui a pessoa de planejar, sempre me planejei. Não sei se é porque eu sou muito assim, sabe? Tem que ser assim, se não for não tem como. Então, com o tempo eu comecei a perceber que os planos que eu contava começavam a dar errado. Então, às vezes o silêncio atribuído para tais afins leques que a gente precisa, tem que ter um pouco de cautela. E às vezes a maior cobrança que a gente pode fazer é a questão de tipo trabalhar enquanto ninguém percebe, estudar em silêncio, mudar hábitos sem explicar, crescer fora do radar. Às vezes você se aplica a situações que a gente observa vai fazer efeito, vai ocasionar alguma coisa. Às vezes sim, às vezes não. Mas isso é no fato de tipo você consegue fazer o que muitas pessoas estão tentando e não muda, porque também tem uma questão de mentalidade no processo. Tem uma citação da Michelle Obama que eu gosto muito e eu quero falar para vocês. Não conte suas metas para todos. Mostre através do seu trabalho. Às vezes o silêncio permite que você tenha foco, clareza, sabe? A proteção emocional que eu acabei de falar. Também um pouco de consistência, porque enquanto você não tiver consistência, a tal da constância em uma questão em si, você vai ficar sempre parado naquele momento. E às vezes parado naquele momento vai te estagnar por meses, por semanas, às vezes anos, entendeu? Gosto de dizer que quando a gente trabalha com as metas e mostra depois, a gente começa a ter uma particularidade em si de aproveitar as coisas no silêncio, entende? Aí depois a gente já mostra, porque a gente já aproveitou aquilo, foi uma coisa, um legado entre nós, entendeu? Minha conquista, compartilhei comigo mesmo para depois as pessoas. Eu acho interessante isso. Eu gosto de comentar que para você ter validação, você não precisa de pessoas externas. Meu amor, você não precisa. Você é uma mulher, eu digo até por mim e por todas nós que assistimos aqui esse programa, que nós mulheres somos muito maiores do que podemos imaginar. Temos forças para 3 homens a mais, 5 homens a mais, e somos só uma. Então, às vezes o nosso legado, às vezes a nossa força é 1000 vezes maior, às vezes a nossa inteligência é 1000 vezes maior, porque a gente consegue atribuir tudo isso na nossa vida, compreende? E existe uma diferença entre mulheres que buscam validação e mulheres que constroem legado. Você não precisa buscar validação para que outras pessoas precisem anunciar cada passo, compartilhar cada início, ou depender da aprovação externa para dizer que você está de parabéns. Eu não concordo que você precise. Não tem essa necessidade de validação externa. Não precisa disso. Eu tenho vários estilistas e designers que eu amo acompanhar na moda. Mas Coco Chanel, ela é uma pessoa assim que eu fico tipo, cara, essa mulher é incrível no quesito Coco Chanel. Porque ela construiu o império dela longe dos olhares, até ela estar pronta. E para dominar essa indústria da moda, você tem que ter um QI de observância antes de você colocar os seus paranauê na boca e começar a falar, compreende? Eu acredito muito que a mulher poderosa em si, ela não precisa avisar que está subindo de nível.
mostra em ações e não em palavras. Às vezes as palavras, elas podem te ocasionar ou alcançar um nível elevado de sucesso ou você decair. E às vezes as ações mostram 1000 vezes mais do que precisa de uma palavra. É por isso que às vezes eu prefiro o silêncio absoluto de questões que não tem necessidade. O episódio de hoje é mais sobre o silêncio do que você precisa ou não estar se expondo, entendeu? Às vezes não tem necessidade de você vir à tela e contar alguma coisa. Aí tem outra ocasião que eu preciso contar aquilo. Eu vou e conto. Eu quero terminar o bloco de hoje, esse episódio, com as coisas que eu anotei e que eu acho que precisa muito você colocar em prática, tá? Não se explique demais seus planos. Não tem necessidade alguma de você explicar qual a comida que tu vai comer daqui a pouco, ou o que tu vai fazer, qual o plano maior. Às vezes a gente tem que ter um pouco de cautela. Ah, Lídia, mas eu gosto de, falar. Ok, se você gosta, ok. Mas tem momentos que você tem que se perguntar, cara, eu tenho mesmo que fazer isso? Tipo, pra quê? Entende? Mas tem aquelas situações de tipo, eu gosto, então eu vou compartilhar e eu não tô nem aí. Ok. Cada um com seus QIs. Procurar a aprovação antes de agir. Eu não sei se é porque eu sou capricorniana ou eu tenho muito assim, tipo, mana, não dá. Mas pra você procurar aprovação, não tem cabimento. E é uma pena, porque se observar, muitas mulheres seguem à risca isso, buscar aprovação, principalmente mulheres que estão em relacionamentos, às vezes relacionamentos tóxicos, que são desprezíveis, mas por questões de que não tem como ela se salientar para sair daquela situação, ela vai nutrindo, e por questões de relacionamentos tóxicos, abusivos, ela começa a ter que buscar aprovações para situações que ela não precisaria ter aprovação de cônjuges para poder agir a algo. Compreende o que eu quero chegar? E se você está nesse momento em relacionamentos abusivos, tóxicos, que eu posso te aconselhar, começa a mudar a mentalidade para sair de onde está. Às vezes a gente olha pro nosso lado que não tem rumo para onde sair, mas quando a gente observa bem direitinho, sempre tem uma chave, um leque aberto que a gente pode sim conseguir sair e conseguir reconstruir a nossa vida para algo melhor. E para todas as mulheres que estão neste momento em relacionamentos abusivos, eu quero que sigam esse conselho que eu acabei de mostrar para vocês, falar com vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir sair de relacionamentos tóxicos, abusivos, que não vai fazer com que a sua vida, aumentar, enquanto você estiver em relacionamentos desta maneira. E quero que todas depois venham aqui comentar comigo neste episódio, tá bom, meus amores? Esse foi o episódio de hoje. Eu tô muito feliz por a gente estar chegando no nível que as pessoas estão assistindo. Várias mulheres do nosso país estão assistindo. Eu tô muito feliz com isso. Eu quero que esse programa se expande para vários países e que em nome de Jesus isso já está acontecendo. Fico feliz. Se você é nova aqui, ainda não tinha encontrado, só caiu de paraquedas aqui, seja bem-vinda. Aqui é um programa apenas para mulheres, com vários assuntos derivados que a gente vai conversando, vai falando. Deixa aqui teu comentário aqui abaixo, qualquer coisa que não seja comentário de ofensa, senão eu vou começar a dar bloco, viu? Olhe lá, mulheres não é para se ofenderem, era para se evoluir mentalmente, fisicamente e emocionalmente e espiritualmente. Então, se você tem pensamentos de ela é pior ou eu sou melhor, vamos começar a mudar essa mentalidade, porque nós mulheres temos que ter uma união de unidade, porque
No mundo que estamos vivendo, se você não se unir com forças de mulheres, meu amor, você está vivendo em que mundo? Tu vive em que mundo? Então, para todas as mulheres que estão me assistindo, um beijinho para vocês. Não se esquece de se inscrever para poder o canal começar a alavancar, tá bom? Dá uma curtida aqui, comenta aqui, se inscreve no nosso canal, que eu já disse aqui várias vezes, né? Oh, meu Deus do céu. E beijos, beijos, beijos. E até o próximo episódio.